Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Livraria Valer. Nós estamos falando diretamente do Teatro Amazonas, aqui nos estúdios de podcast da Editora Valer. E hoje, reunimos os livreiros da Livraria Valer para bater um papo sobre como é ser leitor em 2026. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros episódios. Estou aqui com o Vinícius Glauber, a Laísa Cruz e a Nath Diniz. Então, partindo para o nosso primeiro bloco, eu quero perguntar de vocês as experiências de cada um nessa divisão entre pré-livraria e e durante a livraria. Como nós estamos acostumados um com o outro, a gente observa que cada um tem uma área na livraria, a gente tenta navegar pelas sessões um do outro, mas a gente tem uma história antes disso. E eu queria perguntar da mais recente chegada, que é a Laísa, como é que é a relação dela com a leitura antes da livraria? Qual foi o primeiro contato com a leitura? Qual foi o livro que marcou ela nos primórdios da vida dela? E, enfim, bom dia, Laísa. E também se apresente, assim como todos farão também. Bom dia, eu sou a Laísa Cruz, né? Eu sou formada em letras, língua portuguesa, então os livros, eles fazem parte da minha vida desde muito antes aqui da livraria. Mas o meu contato, obviamente, ele mudou bastante desde que eu entrei. Eu expandi os meus horizontes em relação a isso, né? Então, eu sou responsável pela seção de literatura internacional, desenvolvimento pessoal, livros religiosos, no geral. Então, eu expandi bastante os meus gostos em relação à literatura, na questão de eu tô lendo mais fantasia. Eu tô amando ler um suspense agora, principalmente da Freida. Nossa, todo mundo sabe que eu sou muito fã dela. Devorou em um dia, né? Devorei em um dia. Então, eu tive essa experiência de poder ter mais contato com o que eu amo, né? Porque os livros, eles têm esse papel importante na vida do professor, obviamente, né? E agora que eu tô mais em contato com isso, meio que não tem desculpa. Você é livreiro, você tem que ler. Não tem desculpa, eu tô sem tempo. Você acaba lendo o livro. A gente tá constantemente lendo. Exatamente, a gente tá constantemente lendo. Eu tô lendo 3 livros agora, não sei nem como eu vou dar conta. Eu vou perguntar isso do Vinícius também, mas eu quero saber de ti se a carreira de professora foi influenciada por leituras iniciais na adolescência, na infância. Sim, desde muito cedo eu me apaixonei pela leitura porque a minha família, ela tem muitas professoras, né? E desde sempre eu tive esse incentivo à leitura. Eu acho que o primeiro livro que eu li, assim, que eu me apaixonei foi O Diário da Princesa. Até hoje eu tenho... do filme da Anne Hathaway? Exatamente. Nossa, eu sou muito fã até hoje. Eu tô até com vontade de ler tudo de novo, ainda mais que vai sair o próximo filme agora, né? Então, eu tive bastante esse contato e foi por isso que eu quis ser professora, porque a literatura, ela sempre foi muito importante na minha vida. Sempre, óbvio, eu amo a área de linguística, né? Mas, sim, infelizmente, eu sou muito da literatura. Então, tem muito essa questão de eu ter me apaixonado por isso desde cedo. E agora, obviamente, eu tô mais apaixonada ainda. Que legal. Bem, já que eu puxei ele, né? Vini, quero saber de você a sua trajetória também e as suas principais influências para a livraria. Bom, como você já me apresentou, eu sou o Vinícius Glauber. E assim como a Laísa, eu tô finalizando a faculdade de letras de língua portuguesa. E a minha relação com a livraria... Nossa, a gente, durante o nosso dia a dia, eu e a Laísa, a gente fala o tempo todo que nós somos muito parecidos em algumas coisas. E... agora, nesse exato momento, tenho certeza. Com a gente não se parece. Não, que isso, eu amo você. Para de ciúmes. Porque eu também, a minha relação com a literatura, ela começa desde muito cedo. Desde pequenininho com a minha mãe. Legal. Parece assim... É diferente, mas a minha mãe também é professora, formada em letras. Ela trabalha desde sempre com o ensino... Fundamental 1. Isso, Fundamental 1. E por esse motivo, à noite eu lembro que ela sempre trazia um livro para casa. E quando ela não trazia um livro para casa, ela sempre estava lendo uma história ou criando uma história para mim. Olha. E aí eu tenho essa lembrança vivíssima até muito hoje. Bonita.
Até hoje, sim. Eu lembro dela contar a história da Branca de Neve, do Rei Arthur. E por ser muito novinho, muito pequeno, eu não lembro da voz dela. Eu lembro das imagens que eram geradas na minha cabeça através da voz dela. Então parecia assim que eu realmente estava dentro da história do Peter Pan, sabe? E legal. Minha relação começou aí com a literatura. A gente se apaixona desse jeito. Eu me apaixonei por desse jeito. Ó, acho que eu me arrepio só de lembrar. E na livraria, a livraria, assim como todos nós, ela traz muitos desafios. E um dos maiores deles, que tem sido muito bom, maravilhoso enfrentar, é conhecer outras áreas além da ficção. Eu sou responsável dentro da Livraria Valer pelas sessões de psicologia, medicina. Arte já estava presente na vida, de certa forma. Sim, sim. E a contabilidade, todas essas áreas técnicas. Sim. Então, esse tem sido o desafio de conhecer esses livros. E é um desafio maravilhoso, porque os livros não são sobre uma coisa, os livros são sobre o mundo. Então, nós expandimos a nossa visão sobre obras que nós conhecemos com essas outras vertentes, esses outros pensamentos, né? Exatamente. Agora eu quero perguntar da minha bela atriz, a querida Nath Diniz. Gente, todo grupo existe a diferentona. Então vamos lá, começar. Porque eu não sou da área de letras, né? Eu sou... meu nome é Nath Diniz, sou formada em licenciatura em teatro, né? Então foi o teatro que me trouxe para esse campo de literatura. Por quê? Porque o autor ele tem que ler bastante. Então, a minha vida toda, tipo assim, uma peça, você tem que ler o roteiro, você tem que decorar, você tem que estudar sobre... Por exemplo, eu sou apaixonada por contos gregos. Então, o meu favorito é Antígona, gente. Então, Antígona eu devorei, assim, tipo, eu leio... De vez em quando, se eu pegar Antígona, eu tô lendo, porque eu amo a história de Antígona. É o meu conto grego favorito. Então... o teatro, ele te leva a essas leituras, principalmente essas mais contemporâneas, assim, né? Que é o que as pessoas interpretam bastante na escola. Então, eu como sou professora agora, minha família não tem um histórico de professora. Tipo assim, minha avó era professora, né? Aí depois ninguém mais foi professor, aí eu peguei, vim na família e me meti a professora agora de teatro e de arte, né? Então, eu gosto agora de não só da literatura brasileira, da literatura grega, como agora eu também faço parte dos leitores de outras, como os meninos falaram, né? Eu cuido da área infantil agora. E, tipo assim, eu sou praticamente uma criança, porque todo mundo sabe. Eu gosto tanto na bagunça, imaginação, a gente cria, a gente se diverte, a gente reinventa as histórias. Então, a área infantil, ela caiu muito bem nesse momento para mim. E eu gosto muito de ler, como a Liza falou, gosto de terror psicológico, thriller, Freida, entendeu? Uma das coisas mais interessantes que você aprende dentro da literatura é que nem música. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bem eclética na música, então eu não tenho um artista que eu gosto especificamente. Se eu gostei de uma música, eu vou ouvir aquela música e tal, e não especificamente o artista. Agora, na literatura é a mesma coisa. Você lê um livro, você gosta daquele livro, eu aprendi uma coisa dentro do mundo da leitura, que você aprende sobre o autor. E você começa a dizer, poxa, se ele é que nem música, poxa, se ele fez esse livro bom, o próximo livro dele vai ser bom, que nem o da Freida. A gente vai lendo assim e vai desmantelando assim. Desculpa, tô falando muito? Não, claro que não. Tá. Então, agora eu tenho uma pergunta pra fazer para o nosso querido José Soares. Como é que funciona a literatura pra você? Como foi o andamento? Porque eu vi que você perguntou pra todo mundo e tava esperando alguém perguntar pra você. Obrigado pela deixa. Eu ia falar de mim, o suposto de José Soares. Isso. Bem, eu também sou licenciado em Letras, Língua e Literatura Portuguesa. Diferente dos meus colegas, eu sou da UFAM, então eles têm mais entrosamento do que eu, às vezes. A minha relação com a leitura iniciou bem cedo também, né? Eu tenho tias que eram professoras no chamado regime do magistério. Elas não tinham necessariamente uma formação, mas elas davam essa aula, não sei exatamente como é que funciona. E com isso, a casa da minha avó se abarrotava de livros. E um desses livros foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Só que eu era muito novo, eu tinha em torno de 8, 9 anos. E aí eu me fascinei com
com o fato de eu ler uma coisa no meu idioma, mas não entender aquilo necessariamente. Entendeu? Eu pensava assim, um dia eu vou entender isso. Só que, isso não me impedia de ler. Eu lia, eu entendia certo deslocamento da narrativa. Ele saiu daqui, foi pra cá. Mas aquilo me empolgou. E a partir daí eu fui muito influenciado pelos filmes que estavam saindo na época, como livros que viraram filmes, no caso, né? Os Jogos Vorazes, o Maze Runner, o Divergente, as Crônicas de Nárnia também. O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa é um livro que eu sempre estou voltando a ler, porque ele é muito fácil de ler. Você lê como se fosse uma leitura conforto, assim. Inclusive, foi um dos livros que eu reli esse ano, vamos já chegar lá. E no ensino médio teve um professor meu, só que eu deixei isso de lado. No ensino médio teve um professor meu, o professor Ricardo Cetraro, que foi quem me inspirou a ser professor, porque ele deixou mais acessível, assim, o contato com a literatura. Não era um monstro, assim, não era nada muito complexo. E por conta dele eu decidi ser professor. Ainda falei, quando você se aposentar, eu venho pra cá pegar o seu lugar. Dá uma ameaça aí. Que lindo. Já sabe, né, gente? Futuramente, se o Ricardo sumir. Enfim, e foi isso que me motivou a ser professor, e é o que tem me motivado também, essa paixão, acho que todos aqui, essa paixão pela leitura. E a livraria veio só pra impulsionar isso, né? E agora, trocando um pouco de assunto, e falando mais de livraria ainda, foi por conta dela que a gente tem mais facilidade de ler, como a Liza mencionou. Às vezes, de maneira bagunçada, numa rotina ali que não é certa. A gente tenta arrumar um esquema de leitura, às vezes a gente acaba fugindo, né? A rotina atrapalha às vezes. Porém, eu quero perguntar de vocês como tem sido a leitura esse ano de vocês. O que vocês já leram? O que vocês escolheram para ler? O que chama a atenção de vocês no livro para falar, eu quero ler esse livro agora? Como a Liza, por exemplo, me ensinou, que devorou a Freida McFadden num dia só. Eu quero começar com a Nath dessa vez. Oh my God. Nossa, gente, eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de ler fantasia. Certo. Eu gosto muito de ler fantasia. Então, tem uma saga que é Crônicas Lunares. Então, eu comecei o ano terminando... Acotar, né, que chama? Não. Não é outra coisa? Acotar é outro livro muito bom, inclusive. Pois é, sempre vejo tu lendo esse. Crônicas Lunares são contos de fadas, só que numa época mais avançada, tecnológica, lá na frente, que tem relação com a Terra e a Lua. É uma história interessante, então eu iniciei o ano já com o 4º livro, que é o Winter. Na sequência Cinder, Scarlet, Cressy e Winter. Então é um livro, uma sequência maravilhosa. Eu amei ler, porque eu gosto muito de ler fantasia. Aliás, todos esses livros que a gente está mencionando estão disponíveis na livraria. Só para deixar claro, não estamos comprando no concorrente. Exatamente. Outro dia foi uma cliente lá na livraria e a outra coisa que a livraria proporciona pra gente é que a gente pega livros aleatórios, a gente lê, se interessa, se apaixona e indica tanto pro cliente, que aí o cliente chega, me dá uma indicação de livro aí. Essa semana aconteceu isso. Aí me dá uma indicação disso. Aí eu disse, tu poderia ser livro tal. Aí ela pegou e disse assim, eu quero. Aí eu peguei, poxa, já acabou. Aí ela disse, então me indica outra. Aí eu disse, Mentiras que Contamos. Ela disse, muito bom. Ela, poxa, já acabou. E Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aí eu peguei e disse, poxa, a gente também vem. Poxa, tu só tá me indicando livros que não tem na livraria. Aí eu disse assim, é porque eu só indico esse. É porque eu te indico tanto que já acabaram. O José que falou pra ela isso no caixa. E é tipo assim, é isso, gente. A gente lê os livros, a gente se apaixona e a gente indica e as pessoas vão se apaixonando também e vai saindo. Então corre pra pegar o seu. Que é assim. Exatamente. Bem, Liza, como falou sobre o ano 2026 em relação à leitura, como é que tem sido? Então, como eu falei, eu sou muito fã da Freida. Então, eu tenho muito esse contato com thriller, com suspense, com terror. Eu sempre fui apaixonada desde criança. Eu cresci, além de O Diário da Princesa, que é bem distinto, eu cresci lendo terror infanto-juvenil, né? Tem um autor, o R.L. Stein, que ele escreveu A Rua do Medo, ele também é responsável pelas séries Goosebumps, A Hora do Arrepio, enfim, ele é bem famoso nesse mundo literário do terror infanto-juvenil. Então eu sempre fui muito fã, muito fã. Quando eu cheguei na faculdade, eu aproveitei para me aprofundar mais nisso, né? Tanto que eu falei sobre a questão da literatura gótica, sobre o horror, né? Eu
um livro que, tipo, eu até trouxe aqui. Um livro que tem na livraria, tá, gente? Que eu gostei muito. Lembrando também que sexta-feira é o dia da literatura brasileira, né? Então esse aqui é o livro que você gosta bastante dessa literatura. Sim, eu gosto muito de explorar essa questão do terror no Brasil, principalmente, né? Sim. A Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães. E ele fala justamente sobre essa questão as pessoas sentando ao redor de uma fogueira, contando histórias de terror, né? Eu sou apaixonada por isso. E agora que eu tô na livraria e eu tenho tanto livro de terror, tem tanta coisa de suspense, tanta coisa nova, eu tô lendo bastante isso, né? Tanto que quando o pessoal chega na livraria, um livro de suspense, Liza, vamos lá. É verdade. Um livro da Frei, da Liza, vai te indicar. Acho que já tá até acabando de tanto livro dela aqui. É verdade. Nunca Minta e A Inquilina, babado, gente. O Nunca Minta, eu me lembro quando eu cheguei na livraria, tinha vários. Tinham 10. Tinha 10. Quando eu indiquei, em menos de uma semana acabou. Eu sou apaixonada por esse livro. A pessoa chegava assim, tem literatura amazonense? Tem esse aqui, Nunca Minta. A Liza falava assim, Oh, não! Esse aqui. piada, gente, tô brincando. Gente, a literatura amazonense também tem muita coisa. Tem muito assim, desse tema também. Tem muito desse tema. Inclusive, eu fiz até no meu TCC, ele incluiu Contos Amazônicos, do Inglês de Souza, que também tem uma edição da Valer Teatro, né? Da Valer, no geral, da Valer Editora. E ele tem essa questão, ele não é propriamente terror, mas ele tem essa questão do imaginário, né? Ele tem essa questão das encantarias, tudo da nossa questão, da região, livro, né? Inclusive. A literatura brasileira no terror, ela tem muito isso. Enfim, já falei muito, né? Então vou passar a palavra pro Vini pra ele falar da leitura dele. Um pouquinho, muito por favor. obrigado. Obrigado por me ceder a palavra, Liza. Seu ano de 2026 com a leitura, Vini, como foi? Como tem sido, na verdade? Tem sido uma loucura, mas uma loucura muito boa. Legal. Porque diferente de vocês já terminaram a faculdade, né? Eu tô terminando. Então eu misturo leituras da faculdade com leituras do trabalho. Mas isso é muito bom, porque, assim, as leituras da faculdade são leituras muito densas, né? Então a gente precisa prestar uma atenção, assim, de uma outra forma. A do trabalho, apesar de também ser obrigação, é uma obrigação muito gostosa, porque minha relação com os livros, assim, é como a Nath falou. Às vezes a gente tá passando, assim, pela estante, aí o livro olha pra gente, a gente olha pro livro. Ai, que título interessante. Qual a sua relação com o livro? Exatamente. Tipo assim, ele me paquerou, eu paquerei ele. Quando a gente viu, a gente já tava entrelaçado. E aí, exatamente, aí eu vou devorando os livros. Olha, esse ano eu já li bastante coisa. Na livraria, tirando assim a faculdade, pouco eu já li muita coisa. Na faculdade eu tô lendo agora 25, mas na livraria eu já comecei o ano com Milton Ratum. Cidade Ilhada. A gente leu ao mesmo tempo, inclusive. Nosso inédito e imortal, né? É novo, mortal, cadeira número 6 agora da ABL, Respeite o Homem. Respeite o Homem. Primeiro amazonense a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Isso é fantástico. Isso é importantíssimo de nós olharmos, nós como amazonense, né? Sim. Olharmos para a história, porque a gente fica, durante muito tempo na região norte, a gente sempre se sentiu muito isolado, né? E ver um amazonense na Academia de Letras... Nós nos vemos lá, né? Nós nos vemos lá, exatamente. E o que você leu dele? E Cidade Ilhada, 2 contos me chamaram muita atenção. A Ninfa do Teatro Amazonas. Certo. E um outro conto muito bom... Ai, o nervosismo me fez deixar, esqueci o nome do conto. Mas, tá aqui. É 2 Poetas da Província. Eu até mandei uma mensagem lá no direct do... Eu fui ousado. Eu fiquei tão catártico, assim, com o conto, que deixa eu comentar. Preciso comentar com o autor sobre. Mas Ninfa do Teatro Amazonas, vamos lá. Eu também, puxando um pouco desse assunto do gótico, né? Do terror. Ele traz essa áurea sombria, sabe, Liza? Uma coisa assim, enigmática, um mistério. E o místico sempre me chamou muito a atenção. Os primeiros livros que eu li foi Harry Potter e As Reinações de Narizinho, polêmica. As 2 polêmicas. Mas assim, as 2 obras a fantasia sempre me atraiu muito. E quando eu li a Ninfa do Teatro Amazonas, eu me senti assim atraído da mesma forma, eu acho, sabe? O mesmo encantamento me fez lembrar daquele momento. É um conto assim fascinante, de mistério,
que vai falar do teatro Amazonas de uma forma diferente. Existe sempre... Todos os teatros têm seus fantasmas, o nosso não é diferente. A livraria também. A livraria também. A livraria também. Ah, é verdade, tem o Tiaguinho, Fica né? isso pro próximo podcast, gente. Fica deixa calma. pra lá, deixa pra lá. Spoiler, sem spoiler, Brincadeira, gente. A livraria também tem seus fantasmas. Tem seus E o fantasmas. Teatro Amazonas não é diferente, mas... Diferente de outras obras que tratam de fantasmas no teatro, esse traz personagem. Um personagem, a gente fica dentro da mente dele, sabe? A gente não sabe se isso tá acontecendo no presente, se isso tá acontecendo no passado. E uma das coisas... Desculpa. Uma das coisas que eu acho interessante no do Milton é que ele faz uma ligação indireta de um livro dele pro outro, entendeu? De certa forma, né? Tem a sequência do... Que a terceira é a Dança dos Enganos, mas, tipo assim, se tu vê, sempre tem uma coisa, um pouquinho do livro no outro livro dele, entendeu? Claro, todos os livros dele já eram viralizados, né? Agora que ele é o suposto imortal, agora estão saindo ainda mais os livros dele, né? Então, tá... Mas Ela falou da trilogia, no caso, né? A trilogia. Nós tá na minha temos a lista. Trilogia, eu também ainda não li, tá na minha lista. E ele faz isso nos 2 primeiros contos do Ililhada, que a propósito você também encontra na livraria Valer. Você parece assim que são 2 capítulos de um livro. Porque ele começa, o primeiro conto fala sobre uma coisa, o segundo conto continua o personagem. E os personagens, eles estão sempre observando. Assim, se chama Cidade Ilhada, Manaus, né? Estamos sempre observando, né? Estamos sempre observando. E sendo observados. Exatamente. É um livro fantástico que traz memória, temas como memória, que é um assunto muito importante. A gente tem dado pouco valor para as questões da memória, e é importantíssimo lembrarmos pra gente não cometer os erros do passado. Sim, e o Milton, nós estamos fadados. Se nós estamos fadados a repeti-los. E o Milton, ele traz isso, sabe? Essa discussão, essa importância. Então, os personagens dele sempre estão distantes de Manaus, lembrando das coisas de Manaus, ou quando eles estão em Manaus, eles estão lembrando das experiências dele ao redor da cidade, a Amazônia para além de Manaus, sabe? Entendi. Então, é fantástico. Que ótimo mesmo. Bom, falando de brasileira também, aproveitando o gancho do Vini, eu vou falar de Quincas Borba, porque, assim, o Machado, como eu comentei, desde criança eu tive contato com ele, e o Quincas Borba, ele faz parte daquela suposta trilogia realista, né? Mas ele é um livro que fica de escanteio por conta do magnânimo Memórias Póstumas de Brás Cubas e da intriga que até hoje perdura sobre com o narrativo do Casmurro. E o Quincas Borba fica de fora porque ele não é tão divertido, irônico, etc. Ele é um pouco mais sério. Eu acho que por isso que eu tive tanto apreço por ele não ter... Não tô dizendo que esse livro não tem apreço, não tem prestígio. Mas por ele não ser o assunto desses debates, né? E eu gosto muito de como as classes aqui estão em luta, sabe? Eu acho que, para os dias de hoje, o Quincas Borba é muito importante. E é uma obra que precisa ser revisitada na literatura brasileira. E sobre esse ano, eu tenho um certo ritual que faz mal para a saúde, que é ler no ônibus. Que faz mal. Não, gente, eu leio no ônibus lei. porque, tipo assim, é o meu tempo de leitura que eu tenho. Porque, tipo Sim. assim, lá na livraria a gente lê ali um pouco, ali, outra ali, a gente se interessa pelo livro. Mas o meu momento de leitura é o ônibus. O ônibus. Tipo assim, teve um momento que eu... Ai, que bom que eu vou pegar o ônibus porque eu vou ficar lá na leitura. O trânsito vai estar lento, mas eu vou estar na leitura. Então, tipo assim... É maravilhoso. Quando eu não vou ouvir música, ou então eu coloco a música e eu vou ler, mas tem como fazer as duas coisas. Eu sou prova viva. Mas é porque no ônibus a gente não precisa, a gente tá focado involuntariamente, porque o ônibus tá fazendo o trabalho pela gente. Entendeu? A gente só tem que chegar em casa. Só tem que chegar. Ficar sentado lá e não descer antes da hora. Enfim. E aí, esse ano eu li muitas coisas do ônibus, como a morte de Ivan Illich. Foi um assunto... É um tema, assim, muito... Assim, me afetou muito porque fala sobre morte. E recentemente não, acho que a vida toda a morte está sempre perto da gente, né? E ver uma pessoa de idade percebendo que não viveu a vida que ela sempre, né, atualmente exerceu, me incomodou muito, assim, me deixou muito desconfortável, porque a gente está buscando cargos, prestígio, e aí, no final das contas, isso não vale a pena, você não vai precisar disso quando você estiver lá na sua caminha.
Então foi um livro que mexeu muito comigo. Eu reli, na verdade, algumas crônicas do Milton no Solitário à Espreita. Creio que a gente tá tendo na livraria. Nós temos. Mas a escrita do Milton, assim, é incrível. Tem duas crônicas aqui que eu quero levantar, que acho que é a primeira, que é a Crônica da Mosca. Ele tá querendo escrever uma crônica, é bem anedota, né? Ele tá querendo escrever uma crônica, e aí tem uma mosca incomodando ele. E aí ele tá tentando perseguir, se livrar da mosca, e isso vira crônica, porque ele encontra um retrato de muitos anos atrás, ele acaba relembrando, ficando afetuoso. Muito bonito. E o outro se chama A Senhora Matriarca, que é sobre a avó dele. E aí ele sai de um cenário urbano para um cenário de interior, e é muito bonito, né? Toda a descrição que a gente tem, acho que todos aqui têm parentes no interior ou algo assim. É legal relembrar esse cenário que se cria, e o Milton faz isso muito bem. E as minhas leituras atuais, na verdade, recentemente eu li esse aqui, do Wilson, e foi a primeira vez que eu senti... Era o livro que eu trouxe pra dizer que li, mas não pode continuar. Não, mas um breve comentário porque foi a primeira vez que eu senti calafrios lendo um livro. De ficar com medo. Você do terror sabe falar mais disso. Sim, gente. Mas assim, por ser uma investigação, eu fiquei com medo de eu estar envolvido. De verdade, assim. Porque o Wilson faz uma engenharia, assim, ele arquiteta a coisa pra gente pensar que é uma coisa, mas na verdade é outra. E são artifícios da narrativa, né? Mas ele faz isso de maneira tão acessível que a gente se distrai, a gente pensa que não é uma obra, na verdade é uma reportagem visual, assim. É bem cinematográfico. E é um relato, né? Então, sim, é bem cinematográfico. A gente acaba se envolvendo de fato, porque a gente acaba acreditando naquilo, porque ele misturou a ficção com a realidade, entendeu? Pra falar sobre esse conto. Sobre esse caso, e aí ficou isso, entendeu? Tipo assim, você vai lendo e você vai dizer, meu Deus do céu, isso realmente aconteceu, e aí, e isso vai dançando na nossa mente. Pra não deixar de mencionar uma obra também que me abraçou, assim, é uma obra que eu pretendo levar pra frente, academicamente falando, é A Caligrafia de Deus, do Márcio Souza, que é uma reunião de contos sobre as lutas diárias do povo manauara, digamos assim, não só do povo manauara, acho que do povo nortista como um todo, as tensões entre classes, a desigualdade, a subalternidade. É um livro que eu pretendo analisar sobre uma ótica muito mais séria, digamos assim. Acho que não é uma obra que você lê e permanece o mesmo depois dela. E, para não deixar de mencionar uma leitura atual, é esse livro aqui, do Júlio Verne, que é A Jangada. É um livro que me chamou a atenção porque ele nunca veio pra cá. E aí ele escreveu um romance sobre a Amazônia, então... Quero ver se ele falou abobrinha, ou se é relevante. Outro dia eu quase comprei, né? A Jangada. Foi. A gente não... Mas a gente tava... meu. Foi mal, amigo. Eu olhei assim, ela tava assim, sabe? Ali no cantinho eu passei, opa, Júlio Verne. Eu escaneio pra ti e mando, tá? Não empresto obrigado. Foi isso. Voltando da nossa... leitura do ano. Da atual, leitura atual. Então, o José já iniciou e eu também li Dom Casmurro, porque quando eu li Dom Casmurro, que é uma leitura didática do ensino médio, quando eu li eu tinha uma mente totalmente diferente da que eu tenho hoje, então eu vou ler mesmo, né, pra ver se foi traição, se não foi, e acaba, eu acho que ele só era... um pouco esquizofrênico e perturbado, mas ele... Não, ela não traiu, não. Essa é minha leitura do começo do ano de 2026. Ai, amiga, eu concordo contigo, porque quando eu li a primeira vez, eu li também no ensino médio, mas não entendi. A gente tem essa... A gente quer respostas, né? A gente não quer pensar. Exatamente. O negócio dele ser um narrador não confiável, né? Então... E aí eu lendo de novo na faculdade, pra dar aula, inclusive, e trabalhei ali no meu estágio, eu me apaixonei. Graças a Deus, obrigado, faculdade. Sabe que é uma coisa que a gente tem que sempre exercitar? Por exemplo, hoje o mundo ele mudou totalmente em relação a muitos assuntos. Então, tipo, aquele livro que você entendeu de uma maneira na sua adolescência, você entende ele de outra maneira quando você lê de novo. Então, vamos ler os novos. Pegando seu gancho, eu quero justamente entrar nesse assunto sobre atualidades, né? Já que o nosso tema é como é ser leitor em 2026, a pergunta é essa. Quais são as estratégias de vocês para ler no mundo apressado, digital?
num mundo que está sempre nos estimulando infinitamente, constantemente, de muitos lados. O que você faz para não se distrair, para se manterem focados? Quais são, se existe, né? Eu posso dizer que eu não existo, gente. Qual é a rotina de leitura de vocês? Vocês leem quando dá para ler? Como é que é a relação de vocês com a leitura nos dias de hoje? E quais, talvez, problemáticas e soluções vocês conseguem levantar para isso? Porque é uma coisa que precisa permanecer viva e vai permanecer viva por muito tempo, é a leitura. É a nossa grande tecnologia, a maior das tecnologias, eu diria. Então, Nath, já que você puxou. Então, a maior vantagem que a gente falou é aquela de ler dentro do ônibus. E outra coisa, digital, gente. Eu sou particularmente não gosto de ler no celular ou no iPad ou não. Já teve Kindle? No também Kindle nunca tive, não. mas também Prefiro mesmo o livro físico. É aquela coisa, você tá dentro do ônibus, tá todo mundo com fone mexendo no celular. Então, tipo assim, você se distrai com uma notificação, com alguma coisa e tal. E tipo assim, eu gosto de tocar, eu coloco uma meta, eu tenho uma coisa de leitura, gente. Eu pego um livro de 300 páginas e eu coloco que eu tenho que terminar ele em 7 dias. Então, tem tantas páginas por dia pra eu ler, entendeu? Calcula agora, assim, hoje eu tenho que ler tantas páginas, então eu tenho que ler tantas páginas indo pro trabalho e tantas páginas voltando pro trabalho. Essa é a minha estratégia de leitura. E aí, em tantos dias, eu termino aquele livro, entendeu? É uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que o maior desafio é justamente que as pessoas, elas têm um pouco de preguiça da curiosidade. Um pouco de preguiça da curiosidade. Muitos adolescentes querem tudo muito rápido, tudo muito prático e tal. E aí, tipo assim, como é que é o final da história? Vai lá quando você quer ver um vídeo. Você vai logo lá no final pra saber. Você já vai e acelera o vídeo pra saber o que vai acontecer no final, né? E aí, tipo assim, o livro não. O livro você tem que ler com aquela sua delicadeza e é o tempo dele pra você saber o final da história. A cultura da velocidade 2x, né? Não consigo. Pelo amor de Deus. Eu não consigo. Essa é a maior dificuldade, porque a juventude de hoje é acelerada, quer tudo pra agora, não tem aquela apreciação da leitura, do imaginário, entendeu? Do aproveitamento. E se tudo é acelerado, isso aqui faz a gente desacelerar. Isso. Eu escutei outro dia que isso aqui ainda é uma dos poucos produtos de arte que ainda não tem anúncio. Nas páginas, ainda não tem anúncio. Ainda não tem anúncio. A gente pisca o olho, aparece uma propaganda do iFood assim, mas o livro ainda não tem. Então, isso aqui, além de ser bom pra gente, é uma fuga. A fuga, mas não é uma fuga, um refúgio, diria isso. O que você acha, Vini? Nossa, eu tava pensando aqui que estratégia eu tenho. Eu até me senti meio... Meu Deus, eu não tenho estratégia. Eu te entendo, amigo. Eu só leio. Não, mas pensando melhor, eu tenho sim. Sem saber que tinha. Porque os momentos que eu leio hoje, em 2026, são os meus momentos livres. Minha folga... Nossa, ultimamente eu tenho usado muito a minha folga pra ler. E não tem... Apesar de, como eu já falei, né? A leitura sempre teve como obrigação na minha vida. E que obrigação maravilhosa. Obrigado, sim. Deus. Mas nos meus momentos de intervalo, de pausa, eles não são rápidos, sabe? Porque eu desacelero, como a gente tá falando aqui, é o momento que a gente desacelera. Existem técnicas para ler rápido? Existe. Mas a literatura, como ficção, ela tem que ser apreciada como um bom vinho, sabe? Você tem que ler devagar, com calma, pra quem gosta. Porque tu olhou pra mim. A minha amiga Liza, ela lê muito rápido. Mas eu ia falar bem assim, eu tô curiosa pra saber a técnica da Liza. Exatamente. Porque a Liza, a gente indica você. Eu deixei ela pro último de propósito. Ela lê rápido, mas ela consegue apreciar. Sim. Tanto quanto quem lê devagar. E absorver o que o livro trouxe, né? Ela leu num dia, ela vai lembrar do começo, meio e fim, o que cada coisa significou. Pra mim, eu preciso ler ou nos meus intervalos ou quando eu chego em casa, antes de dormir. Aí eu adotei isso agora, desde que eu comecei a trabalhar na Livraria Valer. Eu não quero, antes de dormir, mais de assistir série. Eu quero ler. Ai, tem sido tão bom, de verdade. Tá até bom que tu vê série quando eu não me perco no Instagram. É difícil, gente. É difícil. É tentador. Exatamente. Aí o Milton Atu virou meu amigo, o Itanagé virou, o Odenildo viraram meus amigos assim de cama. Opa, pegou mal, né? Não, gente, eu criei um clube do livro online. Eu e uma amiga minha que mora em outro bairro e a outra que tá morando em Brasília. A gente faz um clube do livro, a gente tá lendo O Estrangeiro.
do Albert, a gente tá lendo. Albert A Camus. gente tá fazendo o clube do livro online, porque, tipo assim, você fica viciado na leitura e você quer que as pessoas leiam também. É isso. Aí o tempo passa. Uma dica, gente, conselho. Tem funcionado muito comigo. Quando eu chego em casa, vou me acalmar e paro pra ler, eu excluo, na verdade, os aplicativos das redes sociais. Eita. Eu excluo, isso é maravilhoso, dá uma sensação muito boa. De verdade, pô, o tempo ele desacelera. E eu fico focado no que eu tô lendo. Então, conselho, gente, excluam. Depois vocês baixem de Sair novo. do grupo da livraria, você quer dizer? Não, eu não posso. Do grupo da livraria não pode. Mas as outras redes eu excluo. E como o tempo desacelera, como eu foco, termina e depois eu volto, né? Eu baixo de novo os aplicativos. Mas como tem sido bom, gostoso. né? Sério, façam isso. Agora eu quero saber a estratégia da nossa Laila. querida amiga. Gente, Por favor. todo mundo acha que eu faço leitura Peraí que eu tô dinâmica. pegando a caneta. Vai falando. Todo mundo acha que eu faço leitura dinâmica. Não, gente, eu leio normalmente. É só que, às vezes, um livro me prende tanto. É que nem a Nath falou. A gente tem criar uma relação com o livro, né? Você chega, você paquera ele, você fica olhando, assim, você vai na livraria. Eu tenho o Kindle, mas a experiência de estar na livraria é isso, você paquerar o livro. Você olha a capa, você vê, interessante, né? E às vezes tem aquele livro que a gente dá um ghost, né? O chá de sumiço. Tem aquela frase que te prende, aí tipo, essa frase aqui, esse diálogo aqui, aí você Aí vai lá você e encontra esse diálogo. Exatamente. Quando você vê, você já tá lendo o livro todo, né, amiga? Sim, e na verdade, nem sempre eu adoto a mesma estratégia, né? Depende muito do livro, mas eu tento trazer uma estimativa de tempo, eu tento trazer uma estimativa de tempo. Tempo barra página. Tempo barra página, né? Por exemplo, em 30 minutos eu vou ler tal quantidade de páginas, enfim, o quanto eu conseguir ler. É isso. E eu vou indo, mas não faço leitura dinâmica, gente, eu só desligo. Tem livro que não dá, você desliga. Por exemplo, eu tô começando a ler o Quicksilver, né? Eu já tô, né? Aconteceu não sei como é que se diz uma palavra aí. Mas aí, tipo assim, foi empapar, gente. Quem é que vai ficar com o livro e quem vai ler o livro primeiro? A gente tá em guarda compartilhada. A gente tá em guarda compartilhada de um livro. E aí eu tô dando pra ler isso também, amiga, sem spoiler. Sim, mas a questão agora, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu nunca fiz até chegar na livraria. Então, eu tô tentando ler mais devagar, né, gente? Todo mundo fica assustado. Eu lembro quando eu cheguei, eu comecei a ler o Nunca Li Minta na livraria. Eu cheguei no outro dia, gente, eu terminei. Não, só pra todo mundo entender, né? Ela chegou na sexta-feira, pegou, gente, eu vou levar esse livro pra ler em casa. Aí no sábado, gente, eu terminei de ler que livro. Foi, eu me assustar. Assim, É what? isso, Gente, mas é porque os livros da Freida, eles têm essa questão de você ter uma leitura muito rápida, né? Você fica tão preso. Eu gosto de leitura fácil, assim, tipo... Sim. Quando vai. você quer ler um livro assim, não vou dizer uma leitura pra relaxar também, que é um suspense, né? É verdade, você não relaxa, não. Foi o meu caso com esse daqui. Isso aqui eu li, Esse tipo, em aqui. poucas horas, mas é porque era um suspense. Queria saber logo. Sim, o E a leitura Nunca dele é muito Minta, eu me senti, assim, tão presa. Eu me senti enganada no final, gente. Eu li, assim, eu já tinha lido A Empregada. Eu pensei, não, agora eu conheço as estratégias dela. A inquilina também. Né? A gente fica investigando, Não, assim. Eu me senti uma detetive. Aquela, né? Rapidinho, desculpa, amiga. Mas é porque ela ainda não leu Inquilina. Só que aí eu falei, amiga, eu tô lendo Inquilina. E ela já tinha lido Nunca Minta, né? A gente leu Nunca Minta. Quando eu disse, ai, amiga, tá acontecendo assim, assim. Aí ela pegou e falou bem assim pra mim, tu quer apostar quanto quando no final é assim, assim? E ela acertou o final de Inquilina. Nossa, amiga, olha. Meu Deus, E ela, tipo assim, ela já tá no cérebro da Freida. gênero, Ela tá no assim. cérebro da Ela- Freida, mano. Doutora Sério. e Freida. minha amiga, né? Então, ela tem muito esse negócio. Então, recomendo pra quem quer ter uma leitura, assim, mais rápida. Porque você investiga junto, você fica imerso, né? Esse é a questão da leitura. Você adentra dentro do livro. Tem os livros que a gente também larga, infelizmente. Eu não sou muito de abandonar livro. Eu não sou muito de... Eu sempre tento ler até o final. Mas agora, pelo menos nesse período, eu tô... Acho que os livros o gênero que eu menos tô tendo afinidade é romance. E eu sempre fui muito fã de romance. Mas é que é um pouquinho mais difícil de me prender, né? Eu tento ler até o final, mas aí eu não termino em um dia, gente. Tem livro que... É verdade. Enfim. E eu queria perguntar...
Vini, Por favor, pergunte, amiga. Intimado. você tem esse hábito de... Você termina o livro, você tenta ir até o final, você dá ghost no livro, como é que é? Ai, meu Deus. Senti uma tensão Eu aí. também não senti. Então, tem aqueles livros. Sempre tem aqueles livros que a gente começa a ler. Aí, ai, meu Deus, que livro, né? Você tá falando de livro, né? De livro. Que Calma, livro, gente. calma. Na faculdade, eu tive um professor de literatura que ele... Nunca esqueci disso. Ele aconselhou a gente... Gente, sempre tem esse livro que a gente começa a ler, não entende nada. Ou cansa, ou será que é isso mesmo que eu quero? Vai até o final. Vai até o final, lê ele até o final. Por mais que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas termina de ler. Aí eu trouxe isso pra vida. Aí eu parei de dar gosto em livro. Eu não faço isso com frequência. Foram poucas vezes. E depois que ele ensinou isso, sabe? Eu me forço a ir até o final. Em outro momento da vida, que foi o assunto que puxou esse, né? Em outro momento da vida, eu paro pra ler. Em outro horário, assim, eu paro pra ler, pego de novo. Eu faço questão de pegar aquele livro que eu terminei de ler de muito mau gosto. Eu pego ele de novo, porque com certeza eu vou ter outra leitura, porque eu já vou ter vivido outras coisas, vou ter uma experiência nova. E eu já teve livro até que eu me apaixonei lendo ele de novo. Não gostei da primeira vez e me apaixonei da segunda vez. Eu tenho alguns livros, assim, desculpa atrapalhar só pouco, porque tava fluindo. É dizer, eu não costumo fazer isso. Eu gosto de ler o livro até o final. Teve livro que eu cheguei no final e eu não gostei do final do livro. E aí, tipo assim, o amigo era de um clube de leitura e um amigo a gente discutiu porque ele falou, ele tava querendo, ele gostou do livro, eu não gostei, e ele queria me convencer que o livro é bom. Eu disse, amigo, mas foi bom pra você, não foi pra mim. Sim, entendeu? Aí o que aconteceu? Essa nossa discussão me levou a dizer assim, quer saber, quando eu começar a chegar numa parte do livro que eu não gostar, eu vou cortar. Aí é isso, gente. Quando eu gosto do livro, eu continuo. Se eu não gostar do livro, eu abandono. Porque pra eu terminar o livro, depois eu me decepcionar e depois eu ser julgada porque eu não gostei do final do livro. Então, falando agora de um livro que a gente gostou, pra encaminhar pro final da nossa conversa, eu quero que vocês deixem um livro de recomendação nesse episódio, por favor. Eu posso começar? Aquele. Pode. Livro de recomendação. Eu quero deixar de recomendar. Eu sempre recomendo esse. O da Laís aqui na livraria é a Freida, né? O meu na livraria é o do Odenildo Senna, Memórias de Menino. Memórias de Menino. Toda vez que alguém pede... Tá bem aqui a propósito. Toda vez quando alguém pede recomendação, Memórias de Menino. Eu li, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu cheguei na livraria. E, meu Deus... Eu quase parei de ler ele. Não porque eu não gostei dele, ou porque eu me decepcionei, porque ele ativou alguns gatilhos. Aí eu dei uma pausa. Aí, gente, será que eu quero continuar? Não, eu vou continuar. Porque, poxa, que leitura gostosa. O Odenildo escreve bem pra caramba. Ele traz... Ele é uma crônica, né? Aliás, são crônicas baseadas, assim, na infância dele, nas experiências dele. É uma Manaus antiga, uma Manaus, assim, da década de 60. Apesar de ser uma Manaus de um outro tempo, tem coisas que são inerentes à época, que são humanas. As experiências, elas são humanas... As experiências humanas, elas, assim, são atemporais. Sim. E... eu me identifiquei em muitos momentos com as vivências dele, relações. Ele fala da relação paterna, relação materna, as brincadeiras dele de criança, as brincadeiras dele no Rio. E esse livro, eu comecei lendo ele, querendo parar, por conta dessas semelhanças. E continuei ele amando o livro, as histórias, e terminei chorando feliz. Porque ele traz... Literalmente, acho que é você, Laís, eu tava comigo, né? Quando eu tava terminei ele na livraria, e eu não tava conseguindo me conter, eu tava chorando, não porque eu tava triste, porque ele trouxe uma memória, assim, tem a última crônica, assim, é maravilhosa. Ele fala de um presente que ele ganhou no Natal, ele nunca ganhou presente de Natal. No dia que ele ganhou aquele presente de Natal, a família dele fez ele acreditar que Papai Noel existia. Que o Papai Noel era real. Entendeu? Ele quase acreditou nisso, na verdade. Mas ele teve contato com essa magia, com essa relação. E eu passei por isso também. Eu vivi algo parecidíssimo e eu comecei a chorar. Não porque eu tava triste, como eu já falei, porque eu tava feliz. Porque era bonito, né? Porque era bonito. A professora Neisa, que traz um comentário do livro, ela usa uma palavra muito legal. Ela fala que a obra traz melancolia. Mas não a melancolia no sentido... ruim da palavra, sabe? Mas uma melancolia boa. Algo nostálgica. que...
Eu já uso essa palavra, nostalgia. Inclusive, tá muito em alta hoje em dia. Sim. Mas não a nostalgia pela nostalgia, mas uma troca de experiências. Sim. Entendeu? Então, o livro do Odenildo Sena Memórias de Menino é um livro, assim, poderoso em vários aspectos e principalmente nesse aspecto. Muito bem. Liza? Bom, eu não vou recomendar o Nunca Minta, porque eu fui um dos principais fatores do livro ter esgotado na livraria. Mas, pegando essa onda do terror, eu vou recomendar o que eu trouxe, que eu falei, que é A Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães, que vai trazer essa experiência que é muito comum também no interior, no Brasil, né, de você sentar com todo mundo, começar a contar uma história de terror, uma lenda famosa, aquela experiência, acho que todo mundo já se pegou, sentou com a família um pouquinho, Quando né? vai embora a luz. Exatamente. Principalmente quando a luz Sim, vai embora. exatamente. E pra quem quer ingressar mais nessa questão do terror, né, na literatura brasileira, que a gente tem muito conteúdo de terror, na verdade. Sim. Então, é uma recomendação que eu faço, Muito né? bem. Nath? Olha, gente, se vocês pensam que eu vou indicar só um livro, vocês estão muito enganados. Não, vamos lá, vamos começar pelos infantis. Gente, Urubu Albino e Meninos Árvores, pra mim, eu acho que eu tô apaixonada De qual por essas editora? duas histórias. Qual editora? A editora Editora Valer, Valer, por a favor. Cultura Hoje de Você. Nós temos eles disponíveis na livraria. Esses dois são os infantis que eu indico, porque são leituras maravilhosas pra vocês lerem para suas crianças e tal. É muito maravilhoso. Agora, já o conteúdo mais regional, casa muito com nas margens do Rio Amazonas, do Heber, o Seca, Bebe, Sangue e Terra, do Patrick Torres. Se vocês lerem, vocês veem que tem uma ligação de um livro com o outro. Eu achei bem interessante. Quando eu li, me remeteu muito ao livro do Weber, entendeu? Nas margens do Rio Amazonas. Também indico muito Seca, Bebe, Sangue e Terra, do Patrick Torres. É muito bom, gente. Leiam. Perfeito. Bom, eu vou deixar aqui o último que eu li, que é Do Outro Lado do Sol. Foi o livro mais vendido da livraria em março. E assim, não é por menos. É uma leitura muito envolvente, como eu falei pra vocês. Eu senti medo lendo. É sobre uma tragédia real, né? Que aconteceu lá na década de 50. E a investigação do Wilson é de outro mundo. Me deixava com medo. Eu li de madrugada, então o medo foi bem maior. Ele fez toda a história deles. Então, eu deixo isso aqui de recomendação. E quero agradecer a cada um individualmente pela conversa que nós tivemos aqui. Foi muito bom ter vocês. Daqui a pouco a gente vai continuar falando, né? Até porque a gente vai trabalhar. Exatamente. O assunto de livros não acaba. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Então, esse foi o podcast da Livraria Valer. Quero agradecer a audiência de cada um. Retornaremos para muitos mais episódios. Deixem recomendações e também vamos pensar num nome, né? Eu gostaria de pensar num nome, se fosse. Sim. Então é isso. Muito obrigado. Até mais.